tu fala de duas implicações principais do uso do dólar como padrão a partir dos anos 70, que é a capacidade dos Estados Unidos de estabelecer, de influenciar os ciclos financeiros globais e o papel único dos Estados Unidos na disputa de poder global. Eu queria que tu explicasse um pouquinho esses dois elementos que são inaugurados nesse período. O ciclo financeiro global ele é basicamente a ideia de que as condições internacionais de crédito elas acabam, né, nesse cenário de dominância da moeda americana, elas vão estar relacionadas com o comportamento da política monetária dos Estados Unidos. O que isso significa, né? Em momentos em que tu tem uma expansão monetária nos Estados Unidos, então a liquidez internacional aumenta, esse excesso de liquidez vai buscar os maiores retornos, né, que normalmente vão ser oferecidos pelos países emergentes, e quando esse período termina, né, pela natureza cíclica das finanças, isso eventualmente termina, sempre, né, vem uma crise, a lógica vai se inverter e os investidores vão vender os ativos em moeda doméstica, vender a moeda doméstica para tirar os seus investimentos do país, e aí tu tem, né, o movimento inverso. O que é relevante disso, eu acho, para a discussão dos países emergentes e da discussão da formulação de política econômica, né? Esse é um ponto que vem gradualmente, eu diria, sendo incorporado pela literatura de economia mais tradicional, mainstream, de que as economias elas enfrentam constrangimentos diferentes em termos da sua formulação de política econômica, também em função das moedas que elas emitem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar os diagnósticos que o FMI faz sobre os emergentes quando eles enfrentam as crises no final dos anos 90, é um diagnóstico muito no sentido de culpar as instituições domésticas e as políticas domésticas desses países. Ou seja, os países eles estão enfrentando fugas de capitais, eles estão enfrentando problemas de câmbio, de preços de ativos domésticos e tudo mais, porque eles não têm boas instituições, né? Esses países eles precisam fazer reformas, as reformas que o FMI e o Banco Mundial recomendam, e assim eles não sofrerão mais esse tipo de problema. O que acontece? Vem a crise de 2008, né, em que daí tu tem a economia que em tese era, né, a poster child, né, tipo a garota propaganda dessas políticas corretas, e né, os Estados Unidos é o epicentro da maior crise moderna, né, nas finanças internacionais, e coloca meio em xeque essa visão de que aquilo que acontece com os países é culpa exclusivamente das suas políticas domésticas. De novo, acho importante a gente pontuar que é óbvio que a questão das políticas e das instituições domésticas é relevante. O ponto é apenas um reconhecimento, né, de que existe um componente estrutural da maneira como o sistema monetário e financeiro internacional existe, que é um sistema hierarquizado em torno de uma moeda que domina né, em cerca de 60% todas né, os usos internacionais que uma moeda pode ter, e isso tem consequências para o comportamento de preços importantes de economias que não são os Estados Unidos, né, em termos de preço de ativos, de taxa de juros e de taxa de câmbio. Então, Luísa, tem movimentos políticos e muitas pessoas, de forma geral, que fazem a comparação de, bom, qual que é a principal potência global? É os Estados Unidos. Então, o Brasil tem que espelhar suas políticas nos mais diversos campos, desde política armamentista até a política monetária, tem que ver quem é essa potência global e se espelhar nela. Só que eu acho que dá para a gente, nesse ponto aqui, fazer uma comparação de algumas políticas que têm um impacto nos Estados Unidos e tem outro no Brasil. Por exemplo, uma política que demanda muita emissão monetária, no Brasil tem um impacto. Nos Estados Unidos tem outro, porque a moeda deles circula no mundo inteiro, não circula só em âmbito nacional. É por aí? Como que tu faria essa comparação, por exemplo, de quem faz esse espelhamento, assim, de que o Brasil deveria mirar mais nas políticas executadas internamente nos Estados Unidos? Eu acho que talvez o melhor exemplo, assim, da diferença, né, entre a posição que o Brasil ocupa no sistema internacional e a posição dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos ele consegue sustentar déficits em conta corrente por mais de 30 anos, né? Então, é como se, durante a crise da dívida dos anos 80, o Brasil simplesmente emitisse reais, né? Porque no caso dos Estados Unidos é isso que eles fazem, eles emitem dólares para
pagar a sua própria dívida, né? Então é como se a gente pudesse emitir a nossa própria moeda, rodar a maquininha, né? E resolver o nosso ajuste externo dessa maneira. Eu não quero entrar muito assim nos conceitos teóricos, né? Mas tem um conceito dessa flexibilidade macroeconômica que o país que emite a moeda internacional tem, que os demais países não têm, que é a diferença é a seguinte, né? Os Estados Unidos, ou melhor, o Brasil, para o Brasil ter 100 dólares, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que produzir bens e serviços no valor de 100 dólares, né, vender esses bens e serviços, ou seja, uma questão real da economia, e a partir disso ele tem os 100 dólares e ele pode, né, enfim, pagar suas dívidas, fazer o que quiser fazer. Os Estados Unidos, eles podem simplesmente emitir dívida, né, ou imprimir dinheiro para ter 100 dólares. Não existe uma relação com a economia real, né? Esse vai ser um dos problemas, inclusive, que a gente vai ver no rastro lá da crise de 2008, né? Que é essa emissão monetária bem elevada, né, por parte dos Estados Unidos, de outras economias avançadas também, né, e o aumento que isso vai gerar na liquidez global e, de novo, né, quando tu tem expansão monetária nos Estados Unidos, a Europa tem um pouco desses efeitos também, mas é menor, porque o papel do euro é relativamente menor do que o do dólar, né. Esse dinheiro, ele busca, né, os maiores retornos que estão nas taxas de juros dos países mais arriscados, como o Brasil, né, então tu vai ter esse influxo de capitais, que vai ter impacto no câmbio, depois vai ter impacto nos juros, vai ter impacto no preço de ativos, né, e quando as condições se revertem, então tu sai. E isso tudo fica mais intenso quando esses países adotam políticas de liberalização do movimento de capitais, né, que são as políticas recomendadas ainda pelo FMI. Então, uma das diferenças, né, que a gente observa nos países emergentes é como é que eles se integram, né, financeiramente na economia global. Tu vai ter países muito mais abertos e países um pouco mais fechados, né. A China é um exemplo, né. Daqui um pouco mais a gente vai tratar especificamente desse ponto, que inclusive eu quero perguntar de um paper teu, que é exatamente sobre isso. Mas a gente falou então sobre os ciclos financeiros globais, o papel dos Estados Unidos, e falamos um pouco sobre esse papel único de poder dos Estados Unidos. Mas tem também um argumento interessante teu, que é como que essa multipolaridade ascendente em outros campos não se manifesta no sistema monetário e financeiro internacional. Tu acha que isso está em aberto? É uma tendência de longo prazo ou não tem como saber? Como que tu vê esse período pós-2008? E se fala muito, né, de desafio ao dólar. Tem pessoas muito empolgadas, às vezes, que falam que, nossa, o yuan já está substituindo o dólar. Mas, como tu fala, né, quando tu vai ver os dados dos usos das moedas, o dólar segue muito dominante. Então, fala pra gente um pouco sobre esse status atual do dólar e essa perspectiva de longo prazo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? $1 trilhão. E o que é mais interessante sobre isso, né? Ainda é em dólares, né? Talvez se a gente estiver falando de a pergunta de 1 milhão de yuans, aí a gente já vai ter mudado a referência. Eu estava mesmo olhando hoje um texto, tem dois pesquisadores assim que eu acompanho muito nessa área, que é o Cohen, né, o Benjamin Cohen, e o Barry Eichengreen. E o Cohen e o Eichengreen, eles têm visões diferentes, né, sobre o que o mundo nos reserva, né. O Cohen, os dados são os mesmos, né, o que são os dados? Os dados mostram que tu tem um declínio relativo, porém ainda pequeno, assim, do uso do dólar, né, tem um pouco mais expressivo na questão tipo assim, o dólar ele domina mais na parte das reservas internacionais do que dos usos da moeda do setor privado, né, então na parte de investimentos e tudo mais tem uma diversificação um pouco maior. Comércio começa a ter um pouco mais de diversificação também. Mas assim, existe um declínio, mas um declínio de uma moeda que é muito dominante, né? Então, assim, qual é o argumento do Cohen? O Cohen diz que, tudo bem, tem um certo declínio, ele enfatiza um ponto que eu acho importante, que os dados, às vezes, eles são meio enganosos quando a gente olha a tendência dos anos 2000 para cá, porque com a criação do euro, em 99, tu tem um pico do dólar. Então, mas que está relacionado com a criação do euro. Né? Porque, por exemplo, quando tu cria o euro, some o comércio intra-europeu.
né? O comércio que era feito em marco e franco não é mais contabilizado, porque ele passa a ser feito em euro, e transação euro com euro não vai entrar, porque não é uma transação de moeda internacional, né? Então, tu tem um pico do dólar ali no início dos anos 2000. Então, se tu compara 2000 com 2020, tu tem uma queda muito grande. Mas se tu comparar 1990 com 2020, tu nota que tem esse pico e que depois ele volta. E ele é explicado por essa questão da criação do euro. O que é o argumento do Cohen? Né? O Cohen diz assim, é muito precipitado a gente falar de multipolaridade. Né? O sistema monetário internacional ainda é um oligopólio. Tudo bem, tu tem uma zona do euro, mas é um pouco forçado falar em um segundo polo, né? Porque por mais que o euro seja uma moeda internacional, ele é um distante segundo lugar. O Eichengreen, ele enfatiza mais as questões de uma possível multipolaridade, né? O Eichengreen, ele aposta mais que a gente ele olha tendências de uso de moedas menos tradicionais, e aí agora especialmente a moeda da China, né? Uma das principais discussões é se a China vai precisar tornar a moeda dela conversível para aumentar, né, o seu papel internacional. O Eichengreen acha que é possível que isso seja feito mesmo sem a conversibilidade. Outros autores discordam, mas o grande debate, né? A gente está fazendo um esforço grande aqui, porque cada explicação tem vários conceitos que demandam algum tipo de explicação, mas tem um que a gente vai ter que explicar agora, que é a conversibilidade. Para o yuan, por exemplo, se tornar conversível e ser um desafiante aberto ao dólar, o que significa essa conversibilidade? Então, significa tu tornar a tua moeda disponível para os não residentes terem acesso a ela, né? Basicamente, o que é? Se tu quer que essa moeda se internacionalize, um pressuposto da teoria até hoje é que o país teria que deixar a sua moeda ser acessível aos outros, né? Aos não residentes poderem comprar e vender essa moeda. Porque se o resto do mundo não puder comprar e vender a tua moeda, não tem como ela ser internacional, né? Assim, a lógica vai dessa maneira. E até hoje, assim, se tu pegar a grande maioria dos textos que fala sobre internacionalização da moeda chinesa vai dizer que enquanto não tiver a conversibilidade da moeda chinesa, ou seja, né, enquanto o PBOC, o Banco Central da China, não reduzir essas restrições que existem, que seria impossível, né, da China internacionalizar a sua moeda. Isso agora começa a ser um pouco contestado. Luísa, eu vou até fazer um parênteses aqui, não sei se é algo que tu estuda e tal. Tem um livro que eu não sei, que é de divulgação, assim, mais popular, o How Asia Works, não sei se tu conhece, e aí ele fala de 3 aspectos centrais que fazem parte do modelo de desenvolvimento dos tigres asiáticos, né? E aí são reforma agrária, políticas industriais e controle de capitais. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem um preço a se pagar para a moeda virar conversível, né? Não é por acaso que a China controla os capitais. Isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento da China. Então, por exemplo, quais os riscos que a China correria ao abrir mão desse controle? Com certeza. Inclusive, né, a gente falou dos meus artigos um pouco, tem um artigo que a gente, né, eu, o André Cunha e o Pedro Perfeito, os meus coautores nesse trabalho, a gente compara, né, as opções de política econômica do Brasil com a China. Né? Então, tanto o Brasil quanto a China eventualmente fazem, né, uma certa abertura, mas na China a gente observa que a abertura ela é feita de maneira muito cautelosa e sempre subordinada aos interesses domésticos. Né? Então, os controles de capitais na China, na minha perspectiva, eles são colocados como parte de uma estratégia de desenvolvimento mais ampla. Né? Enquanto no Brasil o que vai acontecer, né? Tu tem a crise de 2008 e aí uma das respostas à crise nos Estados Unidos é a expansão monetária, né? Que era justamente aquilo que o FMI, né? Enfim, instituições mais tradicionais diziam para os países em desenvolvimento não fazer, né? Em momentos de crise é bem isso que o contrário que os países avançados fazem quando a crise é na casa deles. E aí essa expansão monetária que acontece no pós-2008, ela, né, tem esse efeito do ciclo financeiro global que eu falei, então esse capital ele vem para os países emergentes, e aí o real, por exemplo, né, ele foi uma moeda que no contexto da crise, no imediato pós-crise ele desvaloriza,
né? Também em função dessa discussão do ciclo financeiro global, né? No momento que tu tem a crise, o capital vai para os ativos mais seguros, esses ativos são os ativos em dólar, né? Então tu tem essa fuga de capital do Brasil, a taxa de câmbio desvaloriza, mas passado o ápice da crise, os Estados Unidos começam a fazer essas políticas monetárias expansionistas e isso tem como reflexo um aumento da liquidez internacional e um influxo enorme de capitais para países como o Brasil. E aí o câmbio do Brasil começa a apreciar um monte, né? E isso, como, né, para quem entende um pouco de macroeconomia aberta, né, tu vai valorizar a taxa de câmbio, isso prejudica, né, a recuperação da economia, porque tu valoriza a moeda, tuas exportações são menos competitivas, né? E aí, nesse contexto, o Brasil começa a falar em guerra cambial e tal, isso tudo, né, é nesse contexto das políticas expansionistas dos países avançados e os reflexos que elas têm nas moedas dos emergentes e como que isso impacta a questão comercial. E aí, nesse ponto, o Brasil começa a colocar alguns controles de capitais justamente para tentar ter um efeito no câmbio, né? Para tentar, vamos dizer assim, barrar essa valorização que estava acontecendo na taxa de câmbio. E aí, tu tinha perguntado antes sobre controles, né? Tem uma série de controles que dá para colocar. Tem o IOF, né? Um dos mais utilizados no Brasil. O Banco Central pode colocar controles assim sobre, dependendo de quanto tempo o capital fica dentro do país, ele é tarifado ou não. Então é esse tipo de coisa, né, de política que o Banco Central pode fazer para lidar com esses influxos de capitais que vão estar, né, relacionados com essa questão estrutural do ciclo financeiro global. E o que eu estava fazendo a comparação Brasil e China é que no Brasil esses controles eles tendem a ser muito mais pontuais e temporários, tu não tem uma visão estratégica de longo prazo sobre como utilizar eles, da mesma maneira que parece haver na China,